A dor física, às vezes, é o reflexo de uma alma sobrecarregada. O corpo fala, o espírito sente, e o homem finge que é apenas cansaço. Mas o Senhor sabe. Ele vê além do sintoma. Ele toca onde os olhos não alcançam. Porque há dores que não se curam com remédios. Há feridas que não sangram, mas enfraquecem. O peso da preocupação, o medo do amanhã, a ansiedade pelo que não se controla, tudo isso corrói por dentro. E é nesse cenário invisível que a presença divina se move. Não com barulho, mas com poder. O Espírito Santo entra quando o coração abre, mesmo que em silêncio. Ele não espera palavras perfeitas, ele entende suspiros. A oração verdadeira não vem da boca, vem da dor que clama. É o olhar cansado, é a lágrima que cai sem aviso. É o gesto simples de quem diz: Senhor, eu não consigo mais sozinho. E é nesse exato momento que algo muda no invisível. A luz divina toca o que parecia perdido. A força começa a renascer. Não porque o peso desapareceu, mas porque agora alguém ajuda a carregá-lo. As mãos, antes fracas, começam a recuperar o vigor. O coração volta a bater com fé. O corpo sente o descanso que só vem da presença. Porque quando Deus cuida, Ele não cura apenas a carne, Ele restaura a alma. E o milagre, às vezes, não é a cura instantânea, é a coragem de continuar. O Espírito Santo não promete ausência de dor, mas presença constante. Ele fortalece o que estava quebrado e transforma o corpo cansado em templo da resistência. E nesse primeiro contato entre o humano e o divino, algo profundo acontece. O medo começa a perder espaço. O corpo que antes tremia de preocupação começa a encontrar descanso na fé. A alma que gritava em silêncio encontra consolo. O espírito se move e a atmosfera muda. O ambiente pesado se torna leve, a mente ansiosa se aquieta e o coração volta a acreditar. O que era desespero vira esperança. A fé então se torna remédio. Não apenas para o corpo, mas para o espírito. O homem aprende que o verdadeiro descanso não vem quando tudo dá certo, mas quando ele entrega o controle. É quando ele diz: Senhor, cuida da minha saúde e das mãos que trabalham por mim. Porque essas mãos, mesmo cansadas, são sagradas. Elas sustentam, criam, alimentam, curam. E o Deus que vê o esforço honra cada gesto. Ele unge essas mãos com força renovada, faz do trabalho uma forma de adoração e transforma a rotina em milagre. E enquanto a alma descansa e o corpo se renova, o espírito observa em silêncio. Ele sabe que a jornada está apenas começando. O milagre que Deus realiza não termina na cura, começa na entrega. A cada oração, o homem aprende a depender menos de si e mais da presença. E é nesse equilíbrio entre a dor e a fé que nasce a verdadeira força. Porque, quando o espírito entra, o corpo não é mais o mesmo. A alma não é mais a mesma. E a vida volta a pulsar com sentido. Há um momento em que o corpo se cansa de lutar sozinho. O coração tenta continuar, mas o peso do cotidiano parece maior do que a força disponível. E é aí que o Espírito Santo se aproxima. Ele não chega com barulho, nem com promessas fáceis. Ele chega com silêncio. O tipo de silêncio que cura. O tipo de presença que não precisa de palavras. É nesse instante, quando o ser humano finalmente reconhece seus limites, que o poder da entrega se manifesta. Porque enquanto o homem tenta controlar tudo, Deus apenas observa. Mas quando o homem solta as rédeas, o céu inteiro se move. O espírito sabe que a maior prisão não é o corpo enfermo, mas a mente inquieta. A alma que não descansa nunca, que se culpa por tudo, que tenta resolver o que está além do alcance. Há um sofrimento invisível em quem acredita que precisa ser forte o tempo todo. Mas o Espírito Santo não exige força. Ele oferece descanso. Ele sussurra em meio ao cansaço. Você não precisa carregar isso sozinho. E é nessa voz suave que o coração começa a se quebrar. Não por fraqueza, mas por alívio. Porque a fé não é resistência cega, é confiança total. Entregar-se não é desistir. É o ato mais corajoso da alma. É olhar para o próprio limite e dizer: Senhor, agora é contigo. É o instante em que o homem para de tentar ser Deus e permite que Deus seja Deus.
A entrega é o início de toda cura, porque o que não se solta, adoece. O que não se entrega, pesa. E o que se entrega, flui. O Espírito Santo não força. Ele espera o momento em que a alma cansada decide descansar nele. É então que o milagre silencioso começa a acontecer. O corpo que vivia em alerta começa a respirar diferente. A mente que não parava encontra um novo ritmo. A ansiedade perde força, o coração desacelera e o ar parece mais leve. O espírito começa a ocupar os espaços que o medo deixou. Ele toca a respiração, acalma os pensamentos, reorganiza o que o desespero desfez. O que antes era um caos interno começa a se alinhar em harmonia. Porque quando Deus assume o controle, até o invisível se ordena. As mãos, que antes tremiam pelo esforço, agora se movem guiadas pela paz. O trabalho deixa de ser um fardo e volta a ser propósito. O Espírito Santo unge essas mãos com graça, sabedoria e paciência. Ele transforma o que era repetição em missão. Cada tarefa passa a carregar significado. Porque o que é feito com fé não é apenas trabalho, é adoração. E o Senhor, que observa o esforço, transforma o suor em semente. Nada do que é feito com amor se perde. A entrega também tem um som. É o suspiro de quem diz, chega. É o choro silencioso no meio da madrugada. É o cansaço que, em vez de gerar revolta, gera oração. A alma, quando se entrega, muda de linguagem. O que antes era murmúrio se torna clamor. O que antes era desespero se torna confiança. E o Espírito Santo responde não ao volume da voz, mas à sinceridade do coração. Ele toca o que está ferido e começa a restaurar de dentro para fora. O corpo começa a sentir a diferença. O peso do dia já não é o mesmo. As dores continuam, mas o sofrimento muda de forma. O Espírito Santo não promete ausência de batalhas, mas presença nas trincheiras. Ele se torna força invisível em meio à fraqueza visível. E a alma, ao perceber isso, começa a viver um novo tipo de fé. Uma fé que não precisa ver para confiar, nem entender para agradecer. E quando o Espírito toma o controle, a casa se enche de outra atmosfera. O ambiente muda, o ar parece limpo, e o coração sente uma leveza inexplicável. É a presença que desce quando o homem para de lutar contra o próprio destino e começa a se alinhar com o propósito. A entrega, que parecia perda, revela-se vitória. Porque é no momento em que o homem se ajoelha que o céu se levanta. O Espírito Santo não quer controle parcial. Ele quer domínio completo, corpo, mente e alma. Porque só quando tudo é entregue, o milagre se completa. E essa entrega não acontece uma vez, mas todos os dias. É abrir os olhos pela manhã e dizer, Senhor, guia minhas mãos, cuida do meu corpo, sustenta meu espírito. Essa é a oração que muda destinos, porque é sincera, total, viva, e assim, entre o cansaço e a fé, o Espírito continua a agir. Ele transforma o fardo em propósito, a exaustão em força e a limitação em testemunho. O corpo continua a trabalhar, mas agora sustentado pela presença. O coração continua a bater, mas agora embalado pela confiança. E a alma, que antes temia o amanhã, agora descansa no hoje. Porque quem se entrega ao Espírito nunca está só. Está guardado no centro da vontade de Deus. O corpo é templo, mas também campo de batalha. Cada dor que surge, cada fraqueza que se manifesta, carrega histórias que o olhar humano não enxerga. Há feridas que o tempo não fechou, e há fardos que o cansaço transformou em peso permanente. E ainda assim, o corpo insiste em seguir. Mas chega um ponto em que a força humana não basta. É aí que o Espírito Santo entra, não como médico, mas como restaurador da essência. Porque ele não cura apenas o que se vê, ele renova o que se perdeu no invisível. O Espírito se move entre o físico e o espiritual, como o vento entre o corpo e a alma. Ele toca onde a medicina não alcança, trabalha onde o diagnóstico não explica. O toque dele é invisível, mas o efeito é real. A pressão diminui, o coração se acalma, a mente silencia. Há uma sensação de alívio que não vem de remédios, mas de presença.
porque o corpo reage à fé. O Espírito Santo não substitui o tratamento humano. Ele potencializa o milagre. Ele age por dentro, transformando a biologia com o poder que vem do alto. O corpo começa a responder à oração. O peso que estava nos ombros parece mais leve. As dores que antes eram constantes agora desaparecem lentamente, como se algo estivesse sendo removido camada por camada. O Espírito trabalha com paciência, com delicadeza. Ele refaz o que o desespero havia destruído. Ele restaura o vigor que a rotina roubou, devolve o ânimo que o medo drenou e desperta a energia que o sofrimento havia adormecido. O corpo, antes cansado, começa a se alinhar com o ritmo do céu. E quando o corpo se ajusta à presença, tudo se transforma. A respiração muda, o sono volta, o apetite pela vida retorna. O Espírito Santo não apenas cura, ele reorganiza. Ele recoloca o corpo sob o domínio da paz. Ele limpa os sistemas, equilibra os batimentos, alinha os pensamentos com a vontade de Deus. E quanto mais o homem ora, mais o Espírito age, porque a oração é o canal da restauração. Cada palavra dita em fé é uma semente que germina em cura. Cada lágrima derramada é uma gota que lava o terreno da alma. E o Espírito trabalha sobre esse solo fértil até ver florescer o impossível. Há curas que acontecem no silêncio. Às vezes, o corpo é restaurado aos poucos, quase imperceptivelmente. O que antes doía, já não dói. O que parecia incurável se torna apenas memória. O Espírito não age com pressa, ele age com perfeição. Ele sabe o tempo exato de reconstruir o que foi quebrado. Porque há curas que não são apenas físicas, são espirituais. Deus não apenas remove a dor, ele transforma o sentido dela. O sofrimento deixa de ser castigo e se torna chamado. O corpo deixa de ser peso e passa a ser testemunho. E quando o homem entende isso, ele para de perguntar por quê e começa a dizer para quê. Porque o Espírito Santo não desperdiça dor. Ele usa cada fraqueza como ferramenta de fé. Ele mostra que o corpo não é inimigo, mas mensageiro. A dor é o aviso, o limite é o lembrete, o descanso é a resposta. Quando o corpo fala, o Espírito traduz, e a tradução é sempre a mesma: deixa-me cuidar. O toque do Espírito não é como o toque humano. Ele não pressiona, ele penetra. Ele entra na alma e reflete no corpo. O calor que muitos sentem ao orar, a sensação de leveza, o arrepio, a paz repentina, tudo isso é a assinatura dele. É o sinal de que o invisível está agindo no visível. A ciência chama de emoção, mas o céu chama de milagre. Porque onde o Espírito toca, a vida renasce. E há algo profundamente divino em ver um corpo voltar a florescer. As mãos voltam a trabalhar com vigor. O coração volta a bater com alegria. O rosto, antes pálido, carrega brilho. É como se a presença reescrevesse a anatomia, linha por linha, célula por célula. E no final, o corpo que foi restaurado se torna altar. O Espírito não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em vidas restauradas pelo toque da graça. O homem, então, olha para si e entende. O que o sustentou não foi apenas tratamento, foi presença. A cura foi consequência da entrega. O milagre foi fruto da fé. E o Espírito silencioso e constante continua ali, mantendo o equilíbrio, renovando o fôlego, guardando a saúde. Porque quem pede para Deus cuidar do corpo, recebe mais do que cura, recebe propósito. E o corpo, agora fortalecido, se torna instrumento. As mãos, antes cansadas, agora servem. O coração, antes aflito, agora adora. A vida, antes frágil, agora testemunha. E tudo isso começou com uma simples oração: Senhor, cuida da minha saúde e das mãos que trabalham por mim. As mãos são o reflexo visível do que o coração carrega. São elas que constroem, sustentam, cuidam e curam. São também elas que carregam as marcas do esforço, as linhas da luta, as cicatrizes do tempo. Há nelas uma história silenciosa que poucos enxergam. Cada calo, cada dor, cada tremor conta o quanto o corpo foi além do que podia. E o Espírito Santo, ao olhar para essas mãos, não vê apenas carne,
vê entrega, porque Deus conhece o peso de cada gesto, o esforço por trás de cada tarefa, a intenção escondida em cada toque. Ele sabe que essas mãos, mesmo cansadas, são instrumentos do amor divino na terra. O Espírito começa a agir nelas de forma simbólica. Ele unge as mãos que trabalham, abençoa os dedos que criam, fortalece as palmas que sustentam. Ele as transforma de ferramentas humanas em extensões da presença divina. Porque cada movimento feito com fé se torna oração. As mãos que cozinham, que limpam, que constroem, que curam, que escrevem, que servem, todas se tornam templos do agir de Deus. O Espírito Santo santifica o trabalho e o transforma em missão. Ele mostra que o milagre não está no resultado, mas no ato. Há um poder sagrado nas mãos consagradas. Elas não apenas tocam, elas abençoam. O toque de quem ora carrega unção. O gesto de quem serve libera cura. O Espírito Santo coloca sobre essas mãos o peso da graça. E quando o homem compreende isso, o trabalho deixa de ser apenas necessidade. Torna-se altar. Cada manhã se transforma em culto, cada tarefa em oferenda. Porque Deus habita também no cotidiano, e o Espírito atua nos detalhes. As mãos ungidas passam a carregar autoridade espiritual. Elas afastam o mal, trazem consolo e manifestam presença. Quando tocam algo, o ambiente muda. Não porque há poder no homem, mas porque há presença em quem o guia. O Espírito Santo faz dessas mãos instrumentos de proteção. Ele as envolve com luz invisível, e o que era apenas trabalho se torna oração em movimento. Cada esforço passa a ter sentido eterno. O Espírito também cura o desgaste que o esforço deixou. Ele alivia as dores, renova os músculos, restaura a firmeza. O toque dele penetra a pele e alcança o cansaço acumulado. As mãos que tremiam pela exaustão agora se estabilizam. O calor do Espírito percorre os braços, sobe ao coração e espalha-se pelo corpo inteiro. É como se o próprio Criador dissesse: estas mãos me servem e eu as sustentarei. O milagre da força não vem apenas do descanso, mas da unção. E há um detalhe divino em como o Espírito atua. Ele não apenas dá força, ele dá propósito. Porque há muitos que trabalham, mas poucos que entendem por que trabalham. O Espírito Santo desperta essa consciência. Ele mostra que cada esforço é semente, que cada suor derramado é oração em forma de movimento. Ele transforma o ofício em ministério. E o que antes era rotina passa a ser chamado. O homem deixa de apenas sobreviver. Ele começa a servir. O Espírito unge as mãos, mas também as guia. Ele direciona o que elas devem tocar e o que devem evitar. Ele as impede de fazer o mal e as inspira a fazer o bem. Ele conduz o gesto, o tempo e o modo. Porque as mãos consagradas não agem por instinto, agem por direção. O Espírito Santo habita nelas e, através delas, abençoa o mundo. E o que essas mãos tocam não permanece igual, é transformado. E então o homem percebe: suas mãos são extensão da vontade de Deus. Quando ele ora e diz: Senhor, cuida das minhas mãos, ele não pede apenas proteção física, ele pede santificação. Ele pede para ser instrumento de algo maior. Ele pede que, por meio de seus gestos, o reino de Deus se manifeste. E o Espírito atende, porque foi para isso que ele veio, para habitar em quem age com amor, fé e verdade. Ao final do dia, quando o corpo se deita e o cansaço tenta dominar, o Espírito Santo permanece ali, observando aquelas mãos que tanto trabalharam. Ele as cobre com paz, como quem cobre um altar depois do culto. O silêncio da noite é o descanso do servo fiel. E, enquanto o homem dorme, o Espírito vela. Ele repara o desgaste, restaura a energia, prepara as mãos para o novo amanhecer. Porque o trabalho que é feito com fé não se esgota, se renova. E ao despertar, quando as mãos se abrem novamente para mais um dia, o Espírito sopra nelas o mesmo fôlego que deu vida ao homem no princípio. Elas se movem não apenas pela vontade humana, mas pela força divina. O toque delas agora é bênção. O esforço delas é adoração. E o fruto delas é paz. E o Senhor, ao olhar do alto, sorri. Porque as mãos que ele ungiu não trabalham mais sozinhas, trabalham com ele.
Nem todo milagre chega com trovões. Muitos acontecem no silêncio da rotina, escondidos nas dobras do cotidiano. O Espírito Santo não se revela apenas nas grandes curas ou nas manifestações visíveis. Ele se move nos detalhes, nos gestos simples, nas pequenas vitórias que passam despercebidas. O verdadeiro milagre, às vezes, está em levantar mais um dia, respirar fundo e continuar. Está em acordar com forças quando a alma jurava que não conseguiria. Está em ver as mãos cansadas ainda firmes, o coração batendo com esperança, a fé resistindo mesmo sem explicações. É aí que o Espírito age, nas entrelinhas da vida comum. A presença dele se manifesta nas coisas simples, no café preparado com amor, no sorriso que nasce mesmo após um dia difícil, no abraço silencioso que cura mais que 1000 palavras. O Espírito Santo habita o ordinário para revelar o extraordinário. Ele transforma o comum em sagrado, o simples em sublime, o trabalho em culto. O homem, quando aprende a enxergar o divino no que parece pequeno, descobre que o céu nunca o abandonou, apenas se disfarçou de rotina. O Espírito observa cada passo, cada respiração, cada gesto. Ele se move quando o trabalhador entra em sua jornada, quando o corpo se levanta e as mãos voltam a agir. Há anjos que acompanham o trajeto, bênçãos que se renovam antes do sol nascer. Nada é aleatório quando se vive sob o olhar de Deus. Até o suor se torna semente, até a dor se torna propósito. O Espírito Santo transforma o ordinário em milagre contínuo. Há uma graça silenciosa em quem segue firme, mesmo sem ver resultados imediatos. O Espírito Santo se manifesta nesse tipo de fé. A fé que não depende de milagres, mas os provoca. É o acreditar mesmo quando o corpo dói. O seguir mesmo quando a mente grita para parar. E nessa constância, o invisível se move. O homem que permanece fiel ao que tem nas mãos, por menor que seja, vê o extraordinário brotar no meio da simplicidade. Porque Deus não multiplica o que falta, Ele abençoa o que já existe. O Espírito Santo também se revela na forma como o homem trata o que é pequeno. Aquele que cuida de pouco com amor está pronto para receber muito. O que ora antes de trabalhar, o que agradece antes de reclamar, o que serve antes de exigir, esse é o terreno fértil onde o milagre floresce. O Espírito habita onde há gratidão, porque a gratidão é o idioma do céu, e quem fala essa língua vive cercado de favor. E é nesse ponto que o homem começa a perceber o poder do cotidiano. Ele entende que o milagre não é o contrário da rotina, é o que a sustenta. O Espírito Santo não apenas visita a casa, ele vive nela. Ele está no som da água que corre, no canto do pássaro, na respiração tranquila depois da oração. Ele se manifesta nas pausas, nos silêncios, nas coisas que o mundo considera pequenas demais para chamar de divinas. O Espírito também se move através da paciência. Ele age em processos. Nem toda resposta vem rápido, mas toda resposta vem no tempo certo. E enquanto o homem aprende a esperar, o Espírito trabalha em segredo. Ele alinha caminhos, abre portas, cria oportunidades invisíveis. O que parecia acaso é providência. O que parecia demora é preparo. O que parecia pouco é o suficiente para o céu agir. E quando o homem começa a enxergar assim, o mundo muda. A luz parece diferente, o ar parece leve, a vida parece mais viva, porque quem reconhece o Espírito no simples não depende mais de sinais. Vive no próprio milagre. A fé se torna uma lente e tudo o que passa por ela ganha cor. A casa deixa de ser só abrigo e vira altar. O trabalho deixa de ser peso e vira propósito. O corpo deixa de ser cansaço e vira instrumento. Ao fim do dia, quando o sol desce e o silêncio toma conta, o Espírito Santo continua presente. Ele repousa sobre o lar, recolhe cada gesto feito com amor e transforma tudo em oferenda espiritual. Ele registra o que ninguém viu, o esforço, a bondade, o perdão, o sorriso em meio à dor. E o céu responde com o que só o céu pode dar: paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. E é nessa paz silenciosa que o verdadeiro milagre acontece.
O homem dorme e o espírito vela. A noite passa e o propósito permanece. O dia seguinte virá com desafios, mas também com a mesma graça que o sustentou até aqui, porque quando o Espírito Santo está no cotidiano, a vida nunca é comum, é sagrada. Há uma força escondida dentro da fraqueza. Ela não se revela no auge da vitória, mas no abismo do cansaço. Quando o corpo não responde mais, quando a mente desiste e o coração se cala, é ali que o Espírito Santo começa a agir. Porque Deus não precisa de força humana para manifestar seu poder. Ele precisa de entrega. O que para o homem é fim, para o Espírito é ponto de partida. E o milagre da superação nasce quando o ser humano para de resistir e começa a permitir. O Espírito observa o corpo cansado, as mãos que tremem, o olhar que já não brilha. Ele vê a alma exausta que tenta esconder o desânimo atrás do dever. Ele conhece o peso de cada madrugada mal dormida, de cada oração feita em silêncio, de cada lágrima engolida para não demonstrar fraqueza. E ainda assim, o Espírito sussurra: é aqui que eu começo, porque o poder de Deus não entra pela força, mas pela rendição. O Espírito não precisa do vigor, ele é o vigor. Há momentos em que o Senhor permite a fraqueza não como punição, mas como escola. É no limite que a alma aprende a depender. É quando o corpo falha que a fé desperta. É no silêncio da exaustão que o Espírito fala mais alto. Ele se aproxima e toca o que parecia irrecuperável. Ele não apenas cura, ele renova. A força que vem do Espírito não é humana. Ela não se mede por músculos, nem por energia. Ela vem do invisível e se manifesta em forma de paz. É o tipo de força que não grita, mas sustenta. O Espírito Santo transforma o cansaço em combustível espiritual. Ele faz da dor um altar, do sofrimento um canal, da limitação uma porta. O homem, quando tenta ser autossuficiente, carrega o peso do impossível. Mas quando reconhece sua fraqueza, descobre o poder do socorro. O Espírito não habita em corações altivos, mas em almas quebrantadas. E quando o orgulho cai, o milagre se levanta. A fraqueza, vista pelos olhos humanos como falha, é vista pelos olhos divinos como oportunidade. O Espírito Santo não despreza a dor, ele a usa. Ele transforma o esgotamento em sensibilidade, a fragilidade em fé, o desânimo em testemunho. O corpo, antes enfraquecido, começa a sentir uma energia diferente. Não é adrenalina, é presença. O homem começa a andar sem saber de onde vem a força. Começa a respirar fundo sem sentir o peso de antes. O Espírito move o invisível para sustentar o visível. E quando o homem, mesmo cansado, continua a orar, o céu se comove. Porque a oração feita na fraqueza tem um peso diferente. É pura, sincera, sem pretensões. É feita não por obrigação, mas por sobrevivência. E o Espírito Santo responde a esse tipo de oração com ternura e poder. Ele não apenas dá ânimo, ele dá propósito. Ele transforma o não aguento mais em contigo eu posso mais um pouco. Há uma força sobrenatural que nasce do esgotamento. Ela vem quando o Espírito se une ao coração humano e faz dele um altar. É ali, no chão da alma, que Deus se revela. O homem que aprende a ser forte no meio da fraqueza nunca mais teme o desânimo, porque sabe que cada vez que se sentir vazio, o Espírito o preencherá. A fraqueza deixa de ser inimiga e se torna lembrança constante da presença divina. O Espírito Santo não apenas levanta o corpo, ele ergue o propósito. Ele transforma o trabalhador cansado em guerreiro de fé. Ele mostra que a força não está em resistir sozinho, mas em permitir ser sustentado. Ele ensina que depender de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Porque o poder humano tem limite, mas o poder do Espírito é infinito. E quando essa força se manifesta, o ambiente muda. A casa que antes parecia pesada se torna leve. O corpo que antes se arrastava se move com graça. O coração que antes temia, agora confia. O Espírito Santo preenche os vazios com luz e cobre as cicatrizes com propósito. O que antes era dor agora é testemunho. O que antes era cansaço agora é combustível. E o que antes era fraqueza agora é fortaleza.
Ao final, o homem percebe que a verdadeira força nunca foi dele, sempre foi de Deus. E quanto mais ele se entrega, mais o Espírito trabalha, porque a fraqueza é o terreno onde o poder de Deus floresce. E toda vez que o corpo tremer e o cansaço vier, o Espírito sussurrará de novo. É aqui que eu começo. O silêncio sempre foi o idioma de Deus. Enquanto o mundo grita, ele sussurra. Enquanto o homem busca sinais visíveis, o Espírito Santo fala em frequências que só o coração ferido consegue ouvir. E é no silêncio que a cura mais profunda acontece, porque a voz de Deus raramente chega em meio ao barulho. Ela chega quando o ruído cessa, quando o cansaço força a pausa, quando a alma, exausta, finalmente cala o próprio desespero para escutar. O Espírito se move de maneira quase imperceptível. Ele não invade, ele se aproxima. E quando encontra espaço, fala, não com palavras, mas com presença. Há momentos em que a ausência de som é o maior sinal do céu. O homem, acostumado a respostas imediatas, teme o silêncio, mas o Espírito Santo não se cala por descuido. Ele se cala para ensinar a ouvir. No silêncio, o ruído da dúvida perde força e a fé começa a falar. É ali, no espaço entre um suspiro e outro, que Deus revela o que nenhuma palavra humana poderia expressar. O silêncio de Deus não é abandono, é estratégia. É o lugar onde Ele trabalha sem distrações, onde Ele refaz o que foi destruído pela pressa, onde Ele limpa o que o medo contaminou. O Espírito Santo, no silêncio, reconstrói o interior. Ele toca pensamentos, acalma tempestades mentais, realinha emoções. O homem que aprende a suportar o silêncio descobre um tipo de força que o mundo desconhece. Ele passa a perceber o sagrado nas pausas. Entende que o silêncio não é vazio, é preparação. Há um tipo de paz que só nasce quando a alma se rende ao silêncio. O Espírito Santo se manifesta como um vento leve, como uma luz suave. Ele envolve o corpo com uma calma que não vem de fora. O coração desacelera, os ombros relaxam, a respiração se torna profunda. O silêncio começa a curar o que o barulho havia ferido, porque há feridas que não precisam de palavras, apenas de presença. E o Espírito é presença pura, constante, eterna, fiel. No silêncio, o homem começa a ouvir o que realmente importa. As distrações perdem cor, as preocupações perdem voz. O Espírito Santo faz ecoar no íntimo lembranças de promessas antigas, renova a esperança e reacende a chama da fé. O que antes parecia perdido começa a ganhar forma. É como se a alma, depois de tanto tempo gritando, finalmente entendesse o som da própria respiração. E nessa respiração, há Deus. O Espírito Santo ensina que o descanso não é preguiça, é obediência. Que parar, às vezes, é avançar. Que se recolher é também se fortalecer. Porque o inimigo da alma se alimenta do movimento sem direção, do ativismo que consome a fé. E o Espírito combate isso com o poder da quietude. Ele conduz o homem de volta à essência, onde tudo começou. No princípio, antes do som, havia apenas Deus. E é para esse lugar que o Espírito sempre tenta nos levar. O espaço onde basta existir para estar em comunhão. O homem que aprende a ouvir o silêncio aprende também a reconhecer o tempo de Deus. Ele percebe que há orações que não precisam ser respondidas, apenas sentidas. Que há pedidos que o céu responde com presença, não com palavras. Que há dores que não são curadas com explicações, mas com paz. E o Espírito Santo é o portador dessa paz. Não a paz frágil do mundo, mas a paz firme do céu. Quando o silêncio se torna habitação, a ansiedade perde poder. O Espírito Santo ensina o coração a confiar sem entender, a esperar sem desesperar, a descansar sem medo. A alma, antes barulhenta, aprende o som do sossego, e o corpo, antes cansado, começa a sentir o descanso que vem do alto. Porque o Espírito não apenas cura o que dói, ele reeduca o que teme. E nesse estado de quietude, o homem volta a ouvir Deus nas coisas mais simples. No som da chuva caindo, no bater do próprio coração, no vento que entra pela janela. Cada detalhe se torna mensagem, cada instante, revelação.
O Espírito transforma o mundo em um templo e o tempo em altar. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser comunhão. E quando o homem finalmente entende isso, ele para de temer os períodos de silêncio. Ele aprende que o silêncio de Deus é amor disfarçado de pausa. E nesse entendimento, o coração descansa. O Espírito Santo sorri, porque é nesse tipo de descanso que a fé amadurece. A alma, agora em paz, não busca mais respostas, busca presença. E a presença é o milagre que sustenta tudo. Há momentos em que a mente se torna um campo de batalha invisível. Pensamentos colidem como ondas em tempestade. Lembranças antigas despertam culpas adormecidas. E o medo começa a criar morada nos espaços onde antes habitava a fé. O homem tenta orar, mas as palavras parecem vazias. Ele busca descanso, mas o próprio pensamento o persegue. A mente, que deveria ser abrigo, transforma-se em prisão. E é nesse labirinto silencioso que o Espírito Santo começa a agir, não com gritos, mas com luz. O Espírito entra onde o raciocínio falha. Ele não discute com o caos, ele o dissolve. Sua presença é como um raio de luz cortando a névoa da confusão. Ele não apaga os pensamentos, ele os purifica. Um a um, o Espírito recolhe os fragmentos mentais que foram contaminados pela dor, pela culpa, pelo medo. Ele os coloca diante da verdade divina. E lentamente, a mente se reorganiza. O barulho interior começa a perder força. As vozes da dúvida se calam. E o silêncio da presença ocupa o espaço. A mente é o portal por onde o inimigo mais ataca, mas também é o altar onde o Espírito mais trabalha. O homem que entrega sua mente a Deus descobre um tipo de libertação que não depende de circunstâncias. Porque antes de mudar a vida, Deus muda o pensamento. O Espírito Santo limpa os corredores da mente como quem varre um templo. Ele remove as teias da ansiedade, apaga as manchas da incredulidade e abre as janelas da esperança. A luz volta a entrar. O ar se renova. A alma respira. Há uma guerra invisível entre o medo e a fé, entre a razão e a presença. O Espírito Santo não escolhe lados. Ele reconcilia. Ele mostra que pensar e crer não são opostos, são aliados. Ele ensina que a verdadeira fé não anula a razão, apenas a coloca no lugar certo. A mente, guiada pelo Espírito, deixa de ser tirana e se torna serva. O pensamento, antes confuso, passa a ser canal de revelação. E a oração, antes mecânica, passa a ser viva. O Espírito também trabalha na origem dos pensamentos. Ele vai até a raiz das crenças que o tempo distorceu. Ele revela as mentiras que o medo plantou. Você não vai conseguir. Você não merece. Deus te esqueceu. E uma a uma, Ele substitui por verdades eternas. Tudo posso naquele que me fortalece. Você é obra das minhas mãos. Eu nunca te abandonei. A mente começa a mudar de frequência. O pensamento deixa de ser prisão e passa a ser ponte. E nessa purificação, o homem aprende que a fé também é uma forma de pensar. Que cada pensamento alinhado com o céu se torna um tijolo na construção do milagre. Que a oração não é apenas pedir, mas pensar com Deus. O Espírito Santo transforma a mente humana em uma antena celestial. E quanto mais o homem se conecta, mais percebe que o verdadeiro combate não é contra o que está fora, mas contra o que ele alimenta dentro. O Espírito também ensina o poder do silêncio mental. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda lembrança merece morada. Ele guia a mente como um pastor guia o rebanho, afastando o que é destrutivo, trazendo de volta o que se perdeu. Aos poucos, o homem entende que não precisa vencer tudo, precisa apenas ceder espaço. E quando o Espírito ocupa esse espaço, a paz se torna a nova linguagem. A purificação da mente não é um evento, é um processo. A cada oração, um pensamento se rende. A cada louvor, uma lembrança se cura. A cada lágrima, uma crença se transforma. O Espírito Santo não apaga a história, ele reescreve o significado dela. O que era trauma vira testemunho, o que era culpa vira libertação, o que era medo vira discernimento. A mente, uma vez purificada, torna-se espelho da graça. E quando a mente se alinha ao Espírito, o corpo reage. O coração desacelera,
Os músculos relaxam, o olhar ganha brilho. O homem sente como se a própria vida tivesse sido lavada. E de fato foi. O Espírito Santo limpou o santuário interior. O caos se foi. O peso se dissolveu. E o pensamento, agora leve, se curva em adoração. Porque o maior milagre não é ver a cura fora, é sentir a cura dentro. No fim, o homem entende. O Espírito Santo não veio apenas habitar no coração. Ele veio reinar na mente. E quando ele reina ali, o impossível se torna lógico, o improvável se torna natural, e o milagre deixa de ser esperança distante para se tornar pensamento constante. E o homem, agora em paz, pensa como o céu pensa, sente como o Espírito sente e vive como quem já foi restaurado. A alma tem um modo sutil de se cansar. Às vezes, o corpo está de pé, mas o espírito está ajoelhado por dentro. O olhar segue adiante, mas o coração ficou em algum lugar do passado. A fé ainda existe, mas enfraquecida, quase um sussurro. É nesse estado, entre o esgotamento e a entrega, que o Espírito Santo se aproxima mais intensamente. Ele não vem com pressa, nem com alarde. Ele chega como brisa, mas com o poder de um vento. Ele vem para renovar, e tudo o que toca renasce. O Espírito conhece os vazios que o tempo cavou. Ele sabe onde a decepção secou a fé, onde a perda apagou o brilho, onde a espera transformou oração em silêncio. Ele entra nesses lugares esquecidos e sopra vida. É como se o ar se tornasse leve de novo, como se as cores voltassem ao mundo. A alma, antes cinza, começa a sentir o calor da presença, e lentamente o que estava desbotado ganha tom, porque a renovação não vem de fora, vem do sopro dele. Há momentos em que a fé precisa ser reacesa. O Espírito Santo acende de novo o fogo que o cansaço tentou apagar. Ele desperta o coração adormecido, lembrando-o de tudo o que Deus já fez. Ele faz o homem recordar o impossível que se tornou real, a lágrima que virou testemunho, o medo que virou coragem. A lembrança da fidelidade de Deus é o combustível da esperança, e enquanto o homem relembra, o Espírito trabalha. Ele reacende a chama. O renovo do Espírito é diferente do ânimo humano. Ele não é momentâneo, não depende de circunstâncias. É algo que vem do fundo da eternidade. O homem sente como se fosse atravessado por uma corrente de vida invisível. O coração, antes pesado, agora pulsa com propósito. O ar entra diferente. A mente, antes nublada, se torna clara. A alma, antes cansada, se levanta. O Espírito Santo não apenas consola, ele ressuscita. A renovação espiritual também passa pelo arrependimento. Não aquele que condena, mas o que liberta. O Espírito Santo revela com doçura as áreas que precisam ser entregues. Ele mostra o que o homem precisa soltar, o que precisa deixar morrer, o que precisa mudar. E quando o homem aceita, algo poderoso acontece. O velho se vai, o novo se instala. A alma se despede de pesos antigos e o coração se torna leve. A presença de Deus volta a fluir como rio limpo. O Espírito renova a fé com gestos simples. Uma oração sincera, um versículo lido ao acaso, uma lembrança de infância em que Deus já estava lá. Ele usa o cotidiano como pincel e o tempo como tela. E o quadro que ele pinta é sempre o mesmo: recomeço. Porque Deus não cansa de começar de novo, e o Espírito é o sopro que inaugura novos começos. O homem que experimenta o renovo do Espírito nunca mais é o mesmo. Ele sente vontade de viver, de sonhar, de agradecer. Ele volta a enxergar o futuro não como ameaça, mas como promessa. Ele aprende que o passado não o define, apenas o molda. E que o presente, por mais simples que pareça, é território sagrado de transformação. A alma que antes se arrastava agora caminha com firmeza. O Espírito devolve o brilho ao olhar e o fogo ao coração. E há algo indescritível nesse tipo de renovação. É como se o homem voltasse a nascer, mas por dentro. O que antes era desânimo agora é fé viva. O que antes era deserto agora é jardim. O que antes era silêncio agora é louvor. O Espírito Santo reescreve a história sem apagar o passado. Ele o redime. Ele transforma dor em testemunho, queda em aprendizado,
fraqueza em força. A alma, antes cansada, agora é morada de alegria. E quando o homem se vê refletido na presença, ele entende. O Espírito não o restaurou apenas para o agora, mas para o eterno. Porque cada renovação é ensaio do céu. Cada renovo é lembrança de que Deus ainda tem planos. E quando o homem diz, Senhor, renova minha fé, o Espírito responde não com palavras, mas com movimento. A presença dele se torna fogo de dentro para fora, e a vida, que antes pesava, agora flui. O renovo do Espírito é suave, mas poderoso. Ele não muda apenas o humor, muda a estrutura. Ele não ajusta a emoção, ele reconstrói a alma. O homem que antes sobrevivia, agora vive. Ele não apenas existe, ele floresce. E o Espírito silencioso observa. Ele sabe que a obra foi feita. O fogo voltou a arder, a fé voltou a respirar, e o coração, enfim, entendeu. A presença não foi embora. Só estava esperando o convite para voltar a acender. Há um tipo de unção que não se manifesta no altar, mas no esforço silencioso das mãos. Ela está no trabalhador que se levanta antes do sol, na mulher que ora enquanto prepara o pão, no homem que agradece pelo pouco e entrega o melhor. O Espírito Santo habita nesses gestos simples, nesses atos que o mundo ignora, mas que o céu aplaude. Porque Deus não unge apenas os que pregam. Ele unge os que trabalham. Ele unge o movimento, a intenção, a fidelidade. O suor que cai no chão se torna perfume de adoração quando é derramado com fé. O Espírito Santo caminha entre os ofícios humanos como um sopro sagrado. Ele unge o carpinteiro, o enfermeiro, o professor, o motorista, a mãe, o artista, o agricultor. Ele transforma cada profissão em ministério. Onde há honestidade e amor, há presença divina. Onde há serviço e entrega, há altar invisível. Porque o trabalho, aos olhos de Deus, é mais que sustento, é instrumento. Cada tarefa feita com coração puro se torna a extensão do reino. As mãos que trabalham sob a unção não apenas produzem, elas abençoam. O toque delas carrega paz, a obra delas carrega propósito. O Espírito Santo se move através delas como um rio que irriga tudo o que toca. O homem que trabalha ungido não busca reconhecimento. Ele busca cumprir o que foi designado. Ele entende que o fruto vem de Deus, mas a semente vem do esforço. E é no esforço que o Espírito derrama graça. O Espírito também atua na mente do trabalhador fiel. Ele inspira ideias, abre caminhos, traz soluções que a lógica não alcança. Há sabedoria divina nos que se deixam guiar. Enquanto o mundo corre por atalhos, o Espírito ensina o ritmo da eternidade. Ele mostra que prosperar é mais do que acumular, é multiplicar o bem. Que sucesso não é altura, é profundidade. Que recompensa não é o salário, é o propósito cumprido. E o homem que entende isso começa a trabalhar diferente. O peso do dia já não é fardo, é missão. O Espírito Santo unge as mãos, mas também protege o fruto delas. Ele guarda o que foi construído, blinda o que foi conquistado, preserva o que foi plantado. Ele é o guardião do esforço. E quando o inimigo tenta roubar o resultado, o Espírito se levanta como muralha. Porque o que nasce do suor de um servo fiel é sagrado. O que é regado com oração é intocável. O que é feito com amor é eterno. O trabalho ungido carrega algo invisível, graça. Não é o tipo de graça que se vê, mas que se sente. O ambiente muda, as pessoas percebem, o resultado se destaca. É a diferença entre o comum e o consagrado. O Espírito Santo coloca brilho onde antes havia rotina, propósito onde antes havia tédio, direção onde antes havia confusão. O homem começa a entender que o verdadeiro sucesso é servir com plenitude. E quando ele ora dizendo, Senhor, cuida das mãos que trabalham por mim, o Espírito entende o clamor. Ele sabe que essas mãos não apenas constroem o que é material, elas sustentam famílias, levantam sonhos, alimentam vidas. E Deus, que é justo, honra o esforço de quem planta mesmo cansado. Ele transforma o trabalho em testemunho, a rotina em redenção, o suor em semente de milagre.
Há algo de profundamente espiritual no ofício humano quando consagrado ao céu. O Espírito Santo transforma a ferramenta em cetro, a mesa em altar, o chão em território de fé. Ele unge o ambiente, guia o tempo e transforma cada ato simples em parte do plano divino. O homem que entende isso nunca mais trabalha apenas por necessidade, trabalha por propósito. Ele sabe que suas mãos são extensão da vontade de Deus e que seu labor é também uma forma de adorar. E quando o dia termina e o corpo se deita exausto, o espírito ainda trabalha. Ele abençoa o que foi feito, aperfeiçoa o que ficou incompleto, transforma o esforço em fruto. Ele recolhe cada gota de suor como oferta e devolve em forma de paz. Porque o Espírito não se agrada apenas do culto de domingo. Ele se manifesta no trabalho de segunda. O altar de Deus não é feito de ouro, mas de mãos que servem. E é por isso que a unção sobre o trabalho é uma das maiores manifestações do amor divino. Porque nela o homem e Deus se encontram. Um age com esforço, o outro com graça. E desse encontro nasce o verdadeiro milagre, o de transformar o ordinário em sagrado, o de fazer do trabalho uma oração contínua e das mãos humanas, instrumentos eternos nas mãos do Criador. Tudo o que é semeado com fé nunca se perde. Mesmo quando o tempo parece longo demais, mesmo quando a terra parece árida e o coração tenta duvidar, o Espírito Santo continua trabalhando em silêncio. Há uma lei invisível que governa o reino. Toda semente plantada com lágrimas será colhida com alegria. E é nessa promessa que o homem fiel encontra descanso. Porque Deus não ignora o suor, nem despreza o esforço. Ele anota cada gesto, registra cada entrega e transforma cada sacrifício em futuro. O Espírito Santo é o guardião das sementes. Ele vigia o campo da alma, rega o terreno da fé e protege as raízes dos ataques do desânimo. Ele sabe o tempo certo de fazer brotar, o momento exato de florescer. Porque no reino, a colheita não vem pela pressa, mas pela constância. E enquanto o homem continua orando, o Espírito continua cultivando. O que o homem não vê, o céu já está fazendo crescer. Há dias em que a colheita parece distante e o desânimo tenta roubar a fé. O inimigo sussurra: você trabalhou em vão. Mas o Espírito Santo responde: nenhum esforço feito em meu nome é em vão. O tempo de Deus é perfeito e a espera é parte do milagre. Porque há frutos que precisam amadurecer para não se perderem ao cair. O Espírito ensina o coração a esperar sem desespero, a confiar sem evidências, a continuar sem entender. A promessa da colheita é mais do que abundância material, é plenitude espiritual. O homem que trabalha em comunhão com o Espírito colhe mais do que bens, colhe paz, colhe propósito, colhe fé inabalável. Ele percebe que o verdadeiro ganho não é o que se acumula, mas o que se transforma. O Espírito faz com que o trabalho do homem o mude por dentro antes de recompensá-lo por fora. Porque a maior colheita é sempre a que acontece dentro da alma. E então o milagre começa a se manifestar. As portas que estavam trancadas se abrem, as oportunidades esquecidas reaparecem, as palavras certas chegam no momento certo. O Espírito Santo orquestra o invisível para cumprir o que foi prometido. E o homem, que antes se ajoelhava cansado, agora se levanta em gratidão. Ele vê o fruto nascendo e entende: nada foi em vão. Cada lágrima derramada, cada noite sem descanso, cada oração silenciosa, tudo era semente. A colheita do Espírito não é comum. Ela não vem apenas com resultados, vem com revelação. O homem entende o porquê das demoras, o sentido das perdas, o valor das dores. Ele vê que Deus não o fez esperar para puni-lo, mas para prepará-lo. Porque o que vem de Deus exige maturidade para ser sustentado. O Espírito Santo não entrega bênção a quem não está pronto para recebê-la. Ele molda primeiro o vaso, depois derrama o óleo. Quando a colheita chega, o coração muda de tom. Não há mais pressa, há gratidão. O homem percebe que o que veio de Deus veio completo, sem esforço humano, sem vaidade, sem ruído. Apenas graça. A bênção chega com leveza. O ambiente se enche de paz. E a alma reconhece a presença. Porque o verdadeiro milagre não é o fruto em si, mas o processo que o gerou.
O Espírito Santo transforma o tempo de espera em tempo de formação, e o tempo da colheita em tempo de adoração. E enquanto o homem contempla o que nasceu das mãos que ele mesmo havia oferecido, o Espírito fala baixinho: agora você entende, eu não apenas te dei o que pediu, eu te tornei digno de receber. O coração se dobra, a alma se enche e o corpo sente o peso santo da gratidão. A colheita é mais do que recompensa, é comunhão. É o reencontro entre o esforço humano e a fidelidade divina. E mesmo após o fruto colhido, o Espírito continua agindo. Ele ensina o homem a repartir, a semear novamente, a transformar a bênção em semente para outros. Porque o ciclo do reino nunca termina. O que é recebido precisa ser compartilhado. E o que é compartilhado se multiplica. A abundância de Deus não é estática, é movimento. E o homem que entende isso vive em estado constante de colheita. No fim, ele percebe que o campo não era a terra, mas o próprio coração. E que o Espírito Santo sempre foi o jardineiro fiel, aquele que nunca abandonou o solo mesmo quando a seca parecia eterna. A colheita chegou, e com ela a certeza de que nenhuma oração sincera se perde. Porque o Deus que escuta também responde, e o Espírito que planta também colhe. A gratidão é o idioma do céu. Não é apenas um sentimento, é uma frequência espiritual. Quando o homem agradece, o Espírito Santo se move. O som da gratidão atravessa as dimensões e toca o trono de Deus como melodia pura. Porque quem agradece reconhece a presença. E quem reconhece a presença, vive debaixo da proteção. O Espírito não habita em corações murmurantes, mas em corações gratos. E quanto mais o homem aprende a agradecer, mais ele vê o invisível agir. A alma grata é como uma terra fértil, onde o Espírito planta continuamente. Cada palavra de gratidão é uma semente de favor. O homem que diz obrigado, antes de ver o milagre, já está vivendo em fé. Ele entende que o agradecer é um ato de confiança, uma declaração de que Deus continua sendo bom, mesmo quando o resultado ainda não chegou. E o Espírito Santo, ao ouvir essa linguagem, se aproxima. Ele habita onde há reconhecimento. Ele se derrama onde há louvor. A gratidão transforma o olhar. O homem começa a perceber o milagre nas coisas simples. O ar que entra, o pão sobre a mesa, o corpo que se levanta, o dia que recomeça. O Espírito Santo abre os olhos do grato para que ele veja o extraordinário no cotidiano. O que antes era banal se torna sagrado. O que antes era rotina se torna testemunho. E o coração, em vez de pedir, começa a celebrar. Porque a verdadeira prosperidade não está em ter mais, mas em enxergar melhor. A gratidão também tem poder de cura. Ela limpa o coração da amargura, dissolve o peso da comparação e quebra a corrente da insatisfação. O Espírito Santo usa o ato de agradecer como ferramenta de libertação. Cada obrigado, Senhor, é uma chave que destranca uma prisão interior. A mente se torna leve, o corpo se acalma e a alma encontra paz. Porque não há espaço para a angústia onde há gratidão. O homem grato se torna imune ao desespero, pois aprendeu a ver Deus mesmo na ausência. O Espírito Santo ensina que a gratidão não é resposta ao que se recebe, mas celebração pelo que se é. O grato não agradece apenas pelo que tem, ele agradece pelo que Deus ainda vai fazer. Ele vive em estado de expectativa santa, certo de que o amanhã trará novas misericórdias. O Espírito habita nesse tipo de coração, porque nele há fé. E onde há fé, há movimento. A gratidão também multiplica. É o princípio invisível da abundância. Deus confia mais a quem valoriza o que já possui. O Espírito Santo distribui bênçãos conforme o tamanho do reconhecimento. O homem que agradece pelo pouco vê o pouco se transformar em muito. Ele entende que a abundância não é quantidade, é plenitude. E quem é pleno em gratidão nunca vive em falta. Há uma luz especial que envolve o grato. O Espírito Santo o envolve como quem protege um vaso de óleo precioso. Ele o guarda, o inspira e o conduz. A vida do homem grato se torna testemunho vivo do cuidado de Deus. E sua oração, mesmo simples, ecoa como cântico no céu. Porque a gratidão é a oração que nunca termina. Quando o homem se ajoelha não para pedir, mas para agradecer,
o Espírito se derrama com mais intensidade. Ele enche o ambiente, renova a força e amplia a visão. O grato não precisa ver o caminho inteiro, ele confia no guia. E essa confiança abre portas que a ansiedade jamais conseguiria. O Espírito Santo recompensa a serenidade da fé agradecida com uma paz que o mundo não pode explicar. E quando o homem olha para trás e percebe tudo o que Deus o fez atravessar, as dores, as perdas, os recomeços, os milagres silenciosos, ele entende. Cada lágrima teve propósito, cada demora teve sentido, cada deserto foi um caminho para a promessa. E em meio a essa revelação, ele diz o que o Espírito mais ama ouvir. Obrigado, Senhor, por nunca ter me deixado, mesmo quando eu quase desisti. E o céu responde em silêncio, não com palavras, mas com presença. O Espírito o envolve, o cobre com paz, o unge novamente. Porque o coração que agradece nunca fica vazio. A gratidão o preenche, a presença o sustenta e a fé o conduz. E assim, o homem descobre o segredo da abundância espiritual. Não é ter o que quer, é reconhecer o que tem. No fim, o Espírito Santo sorri. Ele sabe que o homem entendeu a essência da fé. Porque quem é grato já é próspero. Quem é grato já é curado. Quem é grato já vive no centro da vontade divina. E enquanto o mundo corre em busca de mais, o grato apenas descansa, porque já tem o essencial. A presença de Deus dentro de si. O Espírito Santo paira sobre o silêncio. O ar parece suspenso, como se até o tempo tivesse se curvado. A presença é densa, viva, real. O homem, agora ajoelhado, respira fundo. Suas mãos, as mesmas que trabalharam, sofreram, criaram, sustentaram, repousam sobre os joelhos. O corpo carrega marcas, o coração cicatrizes, mas a alma está desperta. Tudo dentro dele sabe, chegou a hora de orar. Não pedir como quem mendiga, mas clamar como quem conhece o Pai. E assim, no espaço entre o medo e a fé, nasce a oração poderosa. Senhor meu Deus, Pai das misericórdias e fonte de toda força. Nesta hora santa, eu coloco diante de Ti o meu corpo cansado, o meu coração abatido e as minhas mãos que trabalham todos os dias. Eu te peço, Senhor, toca em mim com o Teu Espírito Santo. Passa com Teu poder sobre o meu corpo e arranca toda enfermidade, toda dor, toda limitação que me impede de viver o propósito que colocaste em mim. Renova o meu vigor, limpa o meu sangue, fortalece meus ossos, restaura minhas forças. Que cada célula, cada respiração e cada batida do meu coração sejam tomadas pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, entra nas minhas mãos agora. Que nelas habite a unção da Tua graça. Abençoa o que eu toco, santifica o que eu faço, prospera o fruto do meu esforço. Que as minhas mãos nunca sirvam ao mal, mas apenas à Tua vontade. Que elas sejam instrumentos de bênção, de cura, de criação e de amor. Que cada gesto meu carregue Tua luz e que, através de mim, outros sintam a Tua presença. Senhor, cobre a minha casa com Teu Espírito. Sela as portas, as janelas e os corações que aqui vivem com o Teu sangue precioso. Nenhum mal terá poder neste lugar. Nenhuma enfermidade permanecerá. Nenhuma força contrária resistirá. Que o ar desta casa seja o sopro do Teu Espírito. Que a Tua presença se torne muralha invisível e que cada canto deste lar se encha de paz. Pai, toca também na minha mente. Apaga as vozes do medo, silencia as palavras do desânimo. Coloca em mim pensamentos de vida, de fé e de esperança. Que eu não me perca nas dúvidas, mas permaneça firme na confiança. Ensina-me a descansar mesmo quando não entendo, a esperar mesmo quando não vejo, a confiar mesmo quando tudo parece contrário. Senhor, Tu sabes o peso que eu carrego. Conheces as batalhas que travo em silêncio, as lágrimas que não mostro, as dores que escondo. Por isso, nesta oração, eu Te entrego tudo. As minhas forças e as minhas fraquezas, as minhas alegrias e os meus medos, o que tenho e o que me falta. Cuida de mim, Senhor. Cuida do meu corpo, da minha alma, da minha mente, do meu lar, da minha família. E, acima de tudo, cuida das minhas mãos.
porque é com elas que eu sigo sustentando a vida que tu me deste. Espírito Santo, sopra sobre mim agora, que o teu vento varra o que não te pertence, que tua luz apague toda sombra, que tua presença consuma todo o mal. Purifica-me por dentro e por fora. Derrama sobre mim o óleo da cura, a água viva da tua presença e o fogo santo da tua unção. Que eu seja templo e testemunho, corpo e altar, servo e filho. E quando eu me levantar desta oração, que eu não seja o mesmo. Que as minhas mãos trabalhem com propósito, que o meu coração bata com fé, que os meus olhos enxerguem com esperança, que eu viva cada dia com a certeza de que tu estás comigo, nas pequenas tarefas, nas grandes batalhas, nos silêncios e nos recomeços. Senhor, eu consagro a ti tudo o que sou e tudo o que faço. Que o meu respirar seja louvor, que o meu trabalho seja adoração, que o meu descanso seja comunhão. Que a tua presença me acompanhe ao sair e ao voltar, ao começar e ao terminar. Que o teu Espírito seja meu escudo, meu guia e meu consolo. E agora, diante da tua presença que me envolve, eu declaro com fé: nenhuma enfermidade permanecerá em mim, nenhum mal tocará o fruto do meu trabalho, nenhuma escuridão resistirá à tua luz. Porque eu e tudo o que é meu pertencemos a ti, Senhor. Espírito Santo, fica comigo, mora em mim, habita nas minhas mãos, nas minhas palavras, no meu corpo e na minha casa. Que a tua presença seja a minha força, que o teu amor seja a minha cura, e que a tua vontade seja o meu caminho. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da vida, eu oro. Amém. E enquanto a voz se cala, o Espírito continua. Ele não vai embora, apenas silencia, porque agora habita. O ar volta a se mover, o corpo relaxa, e o ambiente se enche de uma paz tão profunda que só pode vir do alto. O céu se fez casa, a oração foi ouvida, e o Espírito invisível e eterno permanece.